Olá pessoal, eu sou a Dani Afonso, gestora comercial da Amil, e hoje eu vim falar para vocês sobre as nossas regras comerciais. Tudo aquilo que vocês precisam ter conhecimento no dia a dia para facilitar nas negociações e avaliar, onde a gente consegue encaixar aquele cliente que eu estou prospectando, que eu estou ali apresentando o meu portfólio de mercado, onde ele se encaixa nos produtos Amil e nos tipos de contratação que nós temos hoje. Então, para iniciar o nosso bate-papo aqui de hoje, nós vamos falar sobre condições de elegibilidade, tá? Vamos lá. Nas nossas condições de elegibilidade, a gente vai começar falando um pouco sobre a questão da modalidade de contratação, tá? Hoje nós temos na Amil dois portes PME. Porte 1, de 2 a 29 vidas. Porte 2, de 30 a 99 vidas. E com isso, nós trouxemos no último dia 15 uma condição especial de tabela para as vendas de porte 1, que são as tabelas MEI e as tabelas demais empresas. Antes de mais nada, a gente continua com aquelas tabelas livre adesão e compulsória, mas a condição de contratação delas permanecem somente no porte 2 e nós estamos com essas novas tabelas no porte 1. Essas novas tabelas, elas possuem o mesmo preço de contratação correspondente ao livre adesão e ao compulsório. Vocês devem se lembrar que empresa MEI não pode fazer contratação de tabela compulsória. Então, para o porte 1, nós nomeamos essa tabela livre adesão como tabela empresa MEI, ok? E para as demais empresas, nós colocamos esse nome mesmo, demais empresas, ao invés do título compulsório. Tá, Dani, isso influenciou no quê? Gente, a diferença é que no porte 1, eu não preciso me enquadrar em nenhuma das condições para aplicar a tabela compulsória. A única condição que eu tenho é que essa empresa ela não pode ser um MEI. Então, um ME, um EPP, um SA, uma limitada, todos farão parte de tabela compulsória, serão elegíveis para a tabela compulsória, sem a necessidade de ter 100% dos sócios, ou 100% dos funcionários, ou 100% da massa anterior. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que hoje, nas vendas de porte 1, eu vou aplicar preço de tabela compulsória sem a necessidade de me enquadrar em uma daquelas regras, ok? Essa é uma condição excepcional, por enquanto a gente não tem data fim, aproveita enquanto a gente está com esse preço reduzido, com desconto desde setembro, sem reajuste, para a gente conseguir aí prospectar e trazer muitos clientes, tá bom? Porte 2, 30 a 99 vidas. Neste porte, sim, a gente mantém as condições de tabela, aquelas regras que vocês já conhecem. Então, o MEI, ele continua como um livre adesão e as demais empresas, as demais naturezas jurídicas, para utilizarem tabela compulsória, terão que se enquadrar em uma das nossas condições, que é 100% dos sócios, ou 100% dos funcionários, ou 100% da massa do plano anterior, que é o que a gente chama de encampação, tá? A gente tem uma quarta condição, que seria um percentual aí de entrantes, e para isso a gente precisa consultar o manual de vendas. Eu tenho que ter pelo menos 90% da massa com no mínimo de entrantes 6 titulares. Então a gente tem que fazer esse depara na tabela que nós temos no manual para se enquadrar nessa regra. Mas isso causa um pouco de conflito quando a Amil faz uma busca na base de dados e as pessoas que a gente tem lá vinculadas na Receita, naquele registro de CNPJ,
nem sempre condiz com o número que a empresa está trazendo para a gente. Então, vias de regra, para a gente não ter problema e nem frustração junto ao cliente, eu sempre gosto de destacar os 3 modelos de tabela compulsória que a gente tem, né, os 3 critérios que a gente tem para utilizar esse tipo de tabela no Porte 2. Ou 100% dos sócios, ou 100% dos funcionários, ou 100% da massa do plano anterior. Eu tenho que trazer um desses 3 100% para a entrada para se enquadrar na tabela compulsória, tá bom? E ainda falando sobre isso, né? A venda coligada, gente, mesmo que porte 1, ela não teve alteração. Então, hoje, a venda coligada, ela vai seguir sempre a regra da empresa mãe, e para eu fazer uso da tabela compulsória, ela tem que estar enquadrada em um dos meus critérios, tá? Se eu tiver uma venda coligada em que a empresa mãe ela for elegível para a tabela compulsória e as suas coligadas forem prestadoras de serviços MEI, todas vão seguir tabela compulsória, porque vai seguir a mesma tabela da empresa mãe. Então, a única possibilidade que eu tenho de trazer um MEI com preço de compulsório é na coligação em que a empresa mãe é elegível para esse tipo de tabela, ok? E mais uma informação importante. Hoje, os nossos contratos, eles possuem lá o período de vigência mínima de 12 meses. Então, todas as coligadas terão que seguir a mesma regra da empresa mãe, ou seja, o mínimo 12 meses de vigência, tá? Seguindo para o nosso próximo tema, que são os tipos de empresa. Então, quais são os tipos de empresa que hoje a AMIL ela aceita? Limitada, EIRELI, SS, SA, organizações religiosas, condomínios, sindicatos, os empresários individuais e associações privadas, tá? Aceitamos também cartório e produtor rural, né? Isso é uma vantagem aí que nós temos também de condição de aceitação. Então, nós aceitamos esses tipos de empresa desde que elas estejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, ela tem que ter um CNPJ aberto, tá? E precisa haver o vínculo dos beneficiários com esse CNPJ, tá bom? Eles estarão aí ligados, né, diretamente ao CAEPF, mas, por exemplo, se houver aí a inclusão de titulares e não somente o proprietário, esses titulares precisam ter o vínculo devidamente registrado, bom? O produtor rural, o que ele precisa apresentar para a AMIL? Cartão CNPJ, né? O CAEPF dele, a inscrição na Secretaria da Fazenda, e já o cartório, ele precisa CNPJ, CAEPF, termo de outorga ou publicação no Diário Oficial, tá? Serão aceitas, então, nessas condições, com essas documentações. Caso o produtor rural ele não tenha o CNPJ aberto, a gente não consegue prosseguir com essa aceitação e a análise de proposta, tá bom? E quais são os tipos de empresa que hoje a AMIL não tem aceitação? Tá? São empresas, por exemplo, de natureza jurídica de união pública, né? Empresas públicas que precisam licitar para fazer a contratação. Então, por exemplo, autarquias, fundações públicas, consórcios, o sistema S, né? SESI, SENAI, SENAC, prefeituras, todas aquelas que necessitam de licitação, a gente não tem a contratação direta, comercialização, tá bom? E, além disso, né, a gente não aceita empresas que possuem somente aquele antigo SEI, né, o cadastro de INSS, sem a inscrição do CNPJ, tá? Quais são as atividades econômicas que hoje a AMIL ela não tem a aceitação? A AMIL hoje ela não aceita empresas de segurança armada, empresas de motoboy, serviços de entrega rápida de malote ou delivery,
Se essas atividades econômicas estiverem como atividade principal, primária, não vai ter aceitação. Se for uma atividade secundária, a gente pode seguir com a emissão de proposta, que vai ser passível de análise, tá bom? E uma outra informação importante: empresas de prestadores de serviços médicos que sejam credenciados e referenciados com a ANEEL, nós temos a aceitação desde que porte 1, de 2 a 29 vidas. Porte 2, a gente não consegue seguir com a contratação do que for referenciado médico, tá? Falando agora um pouco sobre a questão das aceitações e documentações. Muitas pessoas se confundem quando a gente fala do empresário individual, né? A natureza jurídica empresário individual, que é o 213-5, ela é uma condição que a gente sabe que é daquele microempreendedor, mas nem sempre ele vai ser um MEI. Então, sempre que tiverem uma empresa de natureza jurídica 213-5, entrem no site da Receita, tenta baixar o certificado de MEI para ver se de fato essa empresa ela é um MEI ou não. Porque isso muda a condição de tabela, muda a condição de aceitação e às vezes a gente seleciona lá no site, na emissão da venda, que é um MEI, não é um MEI, eu tenho que refazer toda a proposta, tá? Mas, falando em documentação desse tipo de empresa, quando se tratar aqui de um MEI, empresário individual, a gente precisa anexar na proposta o documento que demonstra a regularidade cadastral desse CNPJ junto à Receita Federal, o certificado, né, do microempreendedor. Quando for um ME, ele precisa também enviar o documento que demonstra a regularidade do CNPJ e o documento registrado na junta comercial. Quando for, por exemplo, um EPP, ele precisa também, mesmo documento e o requerimento dele de empresário. Essas empresas, né, o microempreendedor, elas precisam ter no mínimo 6 meses de abertura, tá? E toda essa documentação que eu tô falando para vocês aqui do empresário individual pode ser substituída pela ficha cadastral completa que pode ser baixada no site da JUSESP. Vocês, corretores, podem baixar a ficha cadastral completa, que ela vai substituir toda essa documentação do empresário individual. Porque o empresário individual, muitas vezes, ele abre a empresa para contratar um plano, ou ele abre a empresa por algum outro motivo particular e ele nem sabe que documento que ele tem. Porque por trás ali daquele CNPJ, a gente tem nada mais nada menos que uma pessoa física, né? Um microempreendedor. Então, às vezes, ele não sabe se ele tem, por exemplo, um documento registrado na junta comercial, porque alguém fez a abertura para ele desse CNPJ. Então, tudo isso daqui substituído pela ficha cadastral lá no site da JUSESP, que vocês conseguem baixar e ajudar o cliente, tá bom? Quando a gente fala de empresa limitada, eu coloquei aqui nessa apresentação a limitada porque a gente hoje tem a condição de no mínimo 60 dias de abertura para empresas limitadas para seguir com a aceitação na ANEEL, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui para trazer esse destaque. Eu falei para vocês sobre o site da Receita para confirmar se o empresário individual é ou não um MEI, tá? Então, o site da Receita que vocês precisam consultar é esse aqui, ó, mei.receita.economia.gov.br/certificado/consulta. Vocês vão fazer o acesso com o usuário individual de Gov de vocês, e aí vocês vão pedir para baixar o certificado. Se baixar o certificado, é porque ele de fato ainda é um MEI. Se não baixar o certificado, vai aparecer um pop-up falando que essa empresa ela não se enquadra na condição de um MEI. Então, não é obrigatório que vocês façam essa pesquisa, mas na dúvida, não só para mim, mas no dia a dia de vocês, eu sugiro que acessem esse site, tá? E façam essa busca que é gratuita. Só colocar o CNPJ e ver se baixa ou não o certificado de empresário individual, tá bom?
Negociações com CNPJ ativo na AMIL. Antes, vocês vão se lembrar, eu tinha trazido para vocês que se a empresa já tem o CNPJ ativo na AMIL e for numa linha antiga, a gente pode fazer uma nova comercialização. Mas se fosse na linha selecionada, eu não poderia fazer uma nova venda. As vidas teriam que entrar via de movimentação cadastral naquele contrato já ativo, as novas vidas, tá? Hoje, com o lançamento da nossa grade de produtos, da nossa nova linha 1000, é possível mesclar linha selecionada com a 1000 e fazer um novo contrato sem a necessidade de estar cancelando o anterior ou fazer movimentação cadastral. Primeiro ponto, se o contrato que esse cliente já tem ativo conosco tem produtos em comercialização, eu preciso ver se nesse contrato eu tenho a nova linha 1000. Se foi um contrato fechado, né, implantado de novembro para cá, ele vai ter a linha 1000. Se for anterior a essa data, ele não vai ter a nova linha 1000. E aí eu consigo fazer uma nova contratação. Se ele já tiver, a gente vai seguir aquela regrinha da movimentação cadastral, tá? E uma outra informação importante com relação a isso. Os CPFs que já estiverem ativos conosco não terão comissionamento. Eles serão repique de vendas. Para comissionar, esse contrato ele tem que estar cancelado na AMIL há mais de 30 dias. Eu tenho que subir cotação e proposta a partir do 31º dia de cancelamento, tá? Se tiver ativo ainda ou com menos tempo, vai ser repique. O que eu vejo acontecer muito no dia a dia, tá? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. O cliente tem um contrato a 1000 conosco, com 5 vidas num S2500, que é linha selecionada, linha One. E agora ele quer fazer a inclusão dos 20 funcionários que ele tem no produto bronze, que é a nova linha 1000. Como que ele vai fazer? Esse contrato dele não tinha o bronze, Daniela, eu quero nova venda, eu não quero fazer movimentação cadastral. Pega esse mesmo CNPJ, gera uma proposta. A partir do momento que eu colocar o produto bronze junto, que não tem nesse contrato, não tem lá disponível para ele incluir na movimentação, eu consigo seguir com a análise de proposta. Eu pego esses 5 diretores, trago eles para essa nova venda no mesmo produto que eles querem, um S2500. Trago as 20 vidas no bronze, porque eu posso mesclar linhas de produto e subo proposta. Proposta foi aceita pela 1000, gerou contrato, assinou, pagou, pede cancelamento lá na área logada da empresa por migração. Vai pedir por migração porque eu tenho 100% da massa anterior migrando para minha nova proposta, que são 5 diretores. Então, 100% do que estava lá eu trouxe para essa nova venda. Então, eu não quero cumprir aviso prévio, eu não quero pagar o próximo boleto que está a vencer. Eu quero migrar e já encerrar de imediato. Implantou, faço essa solicitação. Com isso, eles vão fazer o cancelamento de data retroativa, considerando a data de vigência da nova proposta, e vão ajustar a cadeia de pagamento para que não tenham cobranças futuras ou análise de crédito que for necessário, tá? Isso é possível. Se porventura vocês fizerem alguma negociação desse tipo, aciona a Stephanie, fala, Stephanie, estou com cliente, é assim, estou trazendo 30 vidas a mais, tem 5 que já está na 1000, essas 5 vai ser repique de vendas, as 20 vou comissionar normalmente, porém, quando implantar a nova proposta, a gente tem que pedir cancelamento da anterior por migração. Se der algum problema nesse cancelamento por migração, se porventura programarem o prazo lá mínimo para que ele fique de 60 dias, se tiver com boleto, me aciona, que aí eu consigo intervir para ajudar vocês, tá bom? Se fugir de qualquer condição dessa que eu passei, se a empresa já está numa linha prata, numa nova linha 1000, um bronze, um ouro, que seja, aí a gente não consegue fazer uma nova venda sem cancelar o contrato atual. Aí todas as inclusões serão via movimentação cadastral, ok?
Então, seguindo aqui, agora CNPJ com pendência financeira no Grupo Amil. Vocês já devem ter se deparado com algumas propostas de vocês devolvida com a informação. Oriente seu cliente a contratar a central 3003-1332. Isso acontece porque o cliente ele já teve contrato ativo conosco naquele CNPJ por pelo menos aí dos últimos 5 anos com algum boleto aberto. Ficou alguma pendência financeira com a Amil nesses últimos 5 anos aí para trás, tá? Se isso acontecer, o cliente precisa contatar o 3003-1332, que é o atendimento PME, para negociar a dívida. Se a dívida for alta, se o cliente quiser parcelar, ele pode. Ele pagou a primeira, ele já pode dar sequência na nova proposta, tá? Ele não precisa quitar o parcelamento, não precisa quitar a negociação. Pagou a primeira, já pode seguir. Então, se for uma dívida superior a 5 anos, a proposta ela não tem que ser devolvida. Dos últimos 5 para cá, vai acusar lá no sistema da Amil e a gente vai fazer a devolução. Tá? O corretor ele não consegue negociar a dívida em nome do cliente por questões de LGPD, então é o próprio cliente que tem que entrar em contato. Após pagamento dessa dívida, após quitação do boleto que vai ser emitido pela Amil, ou pagamento vai gerar link para pagamento no cartão de crédito, a gente tem que aguardar 5 dias para voltar com essa proposta na análise, tá? Por que 5 dias? Dani, se hoje uma baixa bancária ocorre em 48 horas úteis, porque eu preciso, além da baixa bancária, da retirada desse CNPJ do nosso sistema financeiro, que ele está bloqueado lá. Então, a baixa, ela ocorre 48 horas e mais 3 dias para sair o CNPJ do sistema financeiro. Como a gente tem um prazo de análise, vocês podem voltar com essa proposta em média uns 3 dias depois que o cliente pagou, porque até ele chegar ali na ponta da fila para ser analisado de novo, já deu tempo de ocorrerem essas baixas, tá bom? Documentações e os critérios que a gente tem nos nossos PMEs, tá? Então, as documentações anexadas, elas vão viabilizar muito para vocês o andamento da proposta. Então, sempre eu falo, quanto mais redondo eu mando o processo, quanto mais eu coloco as documentações devidas, eu tenho atenção quanto a isso, mais rápido vai ser a liberação do meu contrato. Então, a gente tem que ter esse ponto de atenção naquilo que a gente precisa anexar correspondente à empresa que eu estou fazendo, para que não tenha devolução. Porque senão atrasa todo o processo, às vezes o cliente fica descoberto e a gente tem aquele transtorno todo aí no andamento da venda, tá? Quando a gente fala do tipo de tabela, no porte 2, se eu estiver fazendo uma venda compulsória por 100% dos sócios, eu preciso anexar na proposta o contrato social. Isso eu vou precisar em todas, né? Mas o que comprova que essa venda é compulsória quando eu tenho 100% dos sócios? O contrato social. Porque eu preciso ter os 100% dos sócios mencionados lá no meu contrato, tá? Quando for 100% dos funcionários, eu preciso enviar o e-social de todos, para comprovar que eu tenho ali o e-social de todos e que todos que estão entrando estão devidamente registrados e que não está faltando ninguém. E quando for o compulsório por plano anterior, a gente precisa anexar o demonstrativo analítico emitido pela operadora anterior por no mínimo um período de 12 meses, para comprovar que eu tenho 100% do que está lá na minha congênere vindo agora para a Amil, tá bom? Quem pode entrar, né, quem se enquadra na condição de titulares numa contratação? Então, os titulares, eles deverão ter obrigatoriamente o vínculo com o CNPJ que eu estou fazendo a venda. Então, se forem, por exemplo, sócios, proprietários, eles deverão estar constando no contrato social, ata ou estatuto, o que depender de acordo com o tipo da empresa.
Então, os titulares, eles poderão ser os funcionários, né, os empregados, os funcionários intermitentes, que são aqueles temporários, os inativos, os demitidos e aposentados. E aí, quando for demitidos e aposentados, a gente sabe que tem aquele período mínimo de contribuição, né, que cada empresa coloca lá a sua, de acordo com as leis trabalhistas. E na primeira fatura desse contrato, ele vai vir junto ali no faturamento da empresa, ele não vai vir separado. Depois que implantar, que aí a empresa precisa pedir a desvinculação dele e a configuração como um inativo, para que ele passe a ter o seu boleto apartado. Mas o primeiro boleto, ele vai ser unificado no boleto em nome do CNPJ da empresa, tá? Também podem ser titulares os estagiários, os aprendizes, diretores, presidente e vice-presidente, administradores, sócios, acionistas, desde que inscritos em estatuto ou contrato social da empresa. Aqui eu sempre gosto de dar uma dica que quando for uma contratação de igreja, lá na ata da igreja, a gente tem a aceitação de cargos de diretores, presidente e vice-presidente. Eu recebo muitos documentos de igreja em que os cargos vêm como ministro de confissão, ministro de oração, e isso não vai ter elegibilidade para aceitação, tá? Então tem que ser em um destes cargos, diretor, presidente ou vice-presidente. E hoje, quem a AMIL aceita como dependente? Nós temos os dependentes diretos e os indiretos, que são os agregados. Dependentes diretos, nós aceitamos cônjuge ou companheiro, filhos e seus equiparados, né? Menores adotados judicialmente, enteados e tutelados, né? Até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Após implantação, os filhos são aceitos até 24 anos completos. Então, se eu tenho filhos maiores que 24 anos, eu preciso colocar no ato da venda, porque depois que implantar, eu não consigo colocar ele numa condição de dependente, a menos que ele entre como um titular, tenha um vínculo com a minha empresa, tá bom? Os indiretos: pai, mãe, padrasto, madrasta, genro, nora, irmãos, sobrinhos e netos, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Não aceitamos sogra no PME médico, tá? Sogra é uma questão crítica que nem todo mundo quer, brincadeira, mas no PME médico a gente não tem aceitação de sogra. No dental, ok, a gente já pode fazer, tá bom? Venda coligada. A venda coligada é aquela em que eu possuo um grupo de CNPJs para fazer uma mesma contratação. Eu consigo juntar algumas empresas para que eu tenha um número maior de vidas e colocá-las todas nessa coligação, tá? Para a gente hoje fazer uma venda coligada, a gente tem alguns critérios, mas eu posso afirmar para vocês que a AMIL hoje é uma das principais de mercado que tem uma maior flexibilização nessas contratações de coligada, tá? Então, hoje, quais são as possibilidades de coligação? Vínculo familiar, tá? Entre os proprietários das empresas, vínculo societário ou o contrato de prestação de serviços. Quando for o vínculo societário, a gente precisa anexar o contrato social de ambas as empresas em todas as propostas para comprovar que ali, de fato, eu estou falando de uma coligação por sócios em comum. Quando for vínculo familiar, e o vínculo familiar aceito é o mesmo grau de parentesco que eu aceito ali para dependentes, ok? Quando for vínculo familiar, a gente precisa anexar um documento com foto desse vínculo que eu tenho. Então, por exemplo, eu e meu irmão, nós temos cada um uma empresa e a gente quer coligar para fazer a aquisição de um plano de saúde.
Eu vou enviar o meu documento e ele vai enviar o dele. Coloco o meu documento na proposta dele e o dele na minha proposta. Com isso, quando for lá para análise, eles vão identificar. Trata-se de uma coligação por grau de parentesco de irmãos. É um vínculo familiar, tá bom? E quando for o contrato de prestação de serviços, esse contrato ele precisa ter firma reconhecida em cartório, tá? Ou ele precisa ter assinatura digital com certificado de validação. Não tem tempo mínimo de contrato de prestação de serviços, não tem a necessidade de anexar nota fiscal dessa prestação de serviços. Contudo, como eu falei para vocês anteriormente, as coligadas sempre vão seguir a mesma regra de vigência de contratação da empresa mãe, ok? Um outro ponto de atenção é, para os contratos cancelados com menos de 6 meses, haverá o estorno de comissão proporcional. Aceitação de prestadores de serviços na coligada, tá? Então, a gente tem aí a aceitação independente do porte. Eu posso ter, por exemplo, 2 vidas, uma em cada CNPJ, eu já consigo coligar. A gente aceita todos os tipos de empresas que nós temos elegibilidade para aceitar hoje, lembrando que MEI, ME e EPP, a gente consegue aí fazer a coligação também, só não poderão ser uma empresa matriz, uma empresa mãe, mas poderão entrar como coligada, tá? Empresário individual, reforço, tem que ter no mínimo 6 meses de abertura, isso não é a AMIL, é a ANS, e limitada tem que ter os 60 dias, aí já é regra da operadora, tá bom? Redução de carência. Como vocês sabem, hoje no nosso manual de vendas nós temos lá algumas páginas falando aí sobre carência, sobre PRC, quantidade de dias e critérios e documentações. Isso é muito importante porque a primeira coisa que o cliente pergunta quando vai fazer um plano ou trocar de plano é: eu vou ter carência? Eu vou ter que cumprir carência de novo? Então, como eu estou passando muitas informações para vocês aqui, aquilo que não lembrarem vai estar lá no nosso manual, tá? Prazo de redução de carência, o nosso famoso PRC. Ele é aplicado nas vendas, né, de porte 1 até 29 vidas. E na porte 2, mais porte 2, todos aqui sabem que as pessoas entram sem carência. A partir de 30 vidas, eu zero carência e isenção total, tá? Hoje, o nosso limite de idade para redução de carência está até 69 anos completos para todos os tipos de vínculos. Eu não permito redução acima desses limites de idade, tá bom? Quais são os PRCs que a gente tem? O 601 é a isenção total das carências. Normalmente, quando vocês tiverem o PRC 601 aplicado para o cliente de vocês, é porque esse cliente, ou ele está vindo de AMIL para AMIL e entrou com súmula 21, ou tem mais de 30 vidas, é um porte 2, ele entrou com a isenção, tá? PRC 606 é a carência contratual padrão. 607, ele já tem uma pequena redução, é quando o cliente ou ele não tem plano de saúde anterior, ou quando ele tem um período mínimo ou não se enquadra em uma das exigências dos próximos PRCs, tá? Então, o 607, ele já vai ter aqui, por exemplo, só 24 horas de carência para começar a utilizar um pronto-socorro. Então, é o que eu costumo falar, mesmo aquele cliente que hoje não tem plano anterior, se ele estiver dentro do limite de idade, ele já entra com uma isenção, com uma redução, e uma redução significativa, 24 horas já para PS e exames básicos. Eu só vou ter o PRC 606 quando eu estiver fora do limite de idade, fora de uma das regras, tá bom? PRC 608 é aquele para o cliente que ele tem de 3 a 11 meses vinculados em uma operadora sem ser congênere e
de 3 a 5 meses quando for uma congênere, tá? 609 de 12 meses para cima, mas não é uma congênere, e os 617, que são os clientes que têm um período mínimo de 12 meses para cima em uma congênere. Perdão, antes eram 12 meses, mas agora o nosso PRC 617, ele exige que a pessoa tenha somente 6 meses de vigência. Então, na AMIL, se for uma congênere, a partir de 6 meses de vigência, a pessoa já entra com o nosso, digamos que melhor PRC, que é onde eu tenho a maior redução de carências, tá bom? Para quem tem dúvidas com relação a quais prazos de carências a gente tem por PRC, lá no manual de vendas a gente tem essa tabelinha que fica disponível para consulta, tá? Então vejam, ó, que a carência padrão da ANS, que é aquele 606, a pessoa tem 30 dias para utilização, né, de consultórios, para fazer aí todas as suas consultas eletivas. E quando a gente fala do 617 em diante, eu reduzo isso para um dia, tá? Eu passei para vocês o prazo de 24 horas, porque é o prazo que leva quando eu pago o boleto para ele implantar na AMIL. Então, quando o cliente paga o boleto lá de vigência dele, leva até 24 horas para o sistema identificar e gerar a marca ótica, que é a carteirinha do beneficiário, tá bom? Como vocês podem ver, ó, o 617 é aquele onde a gente tem uma maior redução, que são, ele vai cumprir somente a carência para os 90 dias de quimioterapia, né, e hemodinâmica. Ele vai ter ali os 90 dias de diálise, 180 dias para terapias, isso a gente não consegue isentar, tá? Nesses PRCs aí do 617 em diante, 607 em diante, e os 300 dias para parto, né? Que é para parto e neonatologia e obstetrícia, tá bom? Internações obstétricas. Falando um pouco agora sobre as operadoras congêneres. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as operadoras congêneres, né? A gente sempre recebe o questionamento aqui na AMIL, nós gestores, com a pergunta: Dani, a Pivida é congênere do AN? Ou, Dani, uma Bradesco é congênere no S380? Lá no nosso manual de vendas, nós temos todas as congêneres de acordo com as nossas linhas de produtos em comercialização. Então, vocês saberão exatamente quais são hoje os planos, quais são as operadoras que a AMIL considera congênere para cada linha de produto que a gente comercializa, tá? E aí, por exemplo, o que for linha regional, produto community, nós temos algumas congêneres, o que for linha intermediárias, outras, e o que for linha premium, teremos outras. Qual o ponto de atenção que eu trago aqui para vocês? Quando a gente fala de S750, Platinum, One, né, 2.500 e Black, além de ser congênere, a gente precisa observar lá no manual de vendas se o plano da pessoa ele é compatível com aquele que eu estou contratando na AMIL, tá? Então, sempre que forem fazer a comercialização desses produtos que eu passei para vocês agora, observem também se é uma congênere e se tem a compatibilidade dos planos. Ó, aqui eu trago um exemplo para vocês do que eu acabei de falar da compatibilidade. Por exemplo, o S750 e o Platinum. Quando o cliente está vindo de uma Unimed, ele só vai ser considerado uma congênere para uma aplicação de um PRC melhor se ele estiver no plano superior. Se for um cliente Unimed Nacional, CN1, e não tiver o plano superior, mas quiser contratar S750 ou Platinum, ele não vai ter o aproveitamento de carências maior que a gente tem,
Ele vai ter um aproveitamento, mas não o PRC 617, por exemplo, tá bom? Quais são os critérios e documentações? Todos os beneficiários, tá, oriundos de planos, pessoa física ou coletivo por adesão, é obrigatório anexarmos a carta de permanência do operador anterior, a carteirinha e os 3 últimos boletos mais comprovantes de pagamento, tá? Tudo isso para a gente ter aí o aproveitamento de carências. Então, identifiquei, tem um período, tenho um plano de origem, eu preciso dessas documentações. Para clientes que possuem planos coletivo e empresarial, nós precisamos da carta de permanência e a cópia da carteirinha. Eu isento a necessidade do envio do boleto e os 3 últimos pagamentos. Para aqueles clientes que não possuam a cópia da carteirinha, porque o plano já encerrou, perdeu acesso ao aplicativo, ela pode ser substituída pelo comprovante de dados cadastrais da ANS. O comprovante de dados cadastrais, ele pode ser baixado direto pelo cliente, acessando o site da ANS/comprova. Ele vai fazer um login com o usuário e senha do Gov e lá ele vai conseguir puxar todo o histórico de planos de saúde que ele já teve. Faz o download do documento e esse documento ele vai substituir a carteirinha. Agora, os boletos e os comprovantes de pagamento, eles também podem ser substituídos porque nem sempre o cliente vai ter. E essa é uma exigência da AMIL por conta aí de diversas questões, de documentações divergentes que a gente recebeu, por isso que a gente ainda mantém essa exigência dos boletos e comprovantes de pagamento quando a gente fala de contratos aí, PF ou adesão, tá? Se o plano for PME e a AMIL solicitar um comprovante de pagamento e um boleto porque encontrou alguma divergência na documentação anexada, vocês poderão anexar o demonstrativo analítico, que ele vai trazer aí toda a relação de beneficiários ativos no plano atual e a gente consegue comprovar que esse plano atual está ok. Se for um coletivo por adesão, pode anexar a declaração de quitação emitida pela operadora de origem ou pela administradora, tá? Quando for individual, mesma coisa, precisa da declaração de quitação. Os documentos para redução de, como eu falei, de carência, que gerem interpretações divergentes, eles poderão ter uma devolução solicitando algum outro documento complementar. Então, pode ser uma nova declaração de permanência, um demonstrativo analítico, pode ser também os dados da ANS, o comprova ANS, porque muitas vezes eu me deparo com situações que o corretor fala, Daniele, eu já anexei a carta de permanência, a carteirinha, os 3 últimos boletos e comprovantes de pagamento. Agora a AMIL quer o comprova da ANS desse cliente. Tenho certeza que se a AMIL pediu mais um documento é porque alguma divergência foi identificada aí na documentação já apresentada, tá bom? Caso vocês anexem uma declaração de permanência e que tenha nela a observação de portabilidade, que a gente tem se deparado muito com isso, né? Operadoras que estão colocando portabilidade em declaração de permanência. Vocês podem seguir com esse documento desde que vocês anexem também uma carta de próprio punho do cliente, esclarecendo que não trata-se de portabilidade, mas sim da redução de carência. Coloca o CPF e nome completo de todas as pessoas que estão abaixo desse titular e esse titular, ele escreve e ele assina, tá? Já anexa essa carta junto para evitar a devolução, que a gente segue com a análise. Precisa dessa carta de próprio punho, porque a partir do momento que a companhia recebe um documento escrito portabilidade, ela está sujeita a qualquer acionamento posterior depois que implanta esse contrato. Então, via das dúvidas, tá com documento, declaração de permanência, /portabilidade, já coloca junto a carta de próprio punho do cliente, tá? A AMIL, ela aceita a junção
de planos para consideração do PRC. O que isso quer dizer? O cliente teve Bradesco e teve Sul América, agora ele quer vir para a Amil. Eu posso juntar o tempo de permanência que ele tem nas duas congêneres para eu ter ali mais de 6 meses e conseguir um PRC 617. E mais, gente, a janela de um plano para o outro pode ser de até 60 dias. Então, a gente consegue fazer aí essa junção e ainda tem a janela, tá? Seguindo aqui, repique de vendas. Eu já falei um pouco sobre isso para vocês, né, no início, quando a gente estava falando de beneficiários ativos na Amil. Mas só para reforçar aí, tá? Que se estiver ativo ou cancelado dentro de 30 dias, se torna uma venda administrativa. Para a gente ter o comissionamento, a remuneração, precisa subir essa venda a partir do 31º dia de encerramento do plano atual. E hoje a gente não abre excepcionalidade ou exceção para repique de vendas, tá bom? Qual é o impacto que eu tenho quando eu espero 31 dias e quando eu emito a proposta dentro dos 30? Que se eu emito dentro dos 30 dias e o cliente tem mais de 24 meses de vigência, ele entra com a súmula 21, isenção total. Se eu espero 31 dias, o cliente ele não entra com súmula 21, mas ele entra com o PRC 617. Todas aquelas carências que ele já cumpriu no plano anterior, eu não posso somá-las novamente. Se ele ainda teve lá 300 dias, ele já cumpriu 200, falta 100, eu preciso imputar só os 100 e não mais os 300, tá? Isso no ato da venda eu não consigo configurar, porque eu tenho aqueles PRCs padrão. Mas, após vigência, dá para pedir esse ajuste. Então, só voltando, se o cliente já tem um plano ativo conosco e ele não entrou com súmula 21, ele tem menos de 24 meses, se ele já cumpriu parte das carências, mas ainda tem dias restantes, no próximo contrato dele eu vou fazer uma análise para que ele cumpra o restante que falta. E não mais a contabilização inicial novamente, tá bom? Checklist. Quais são os documentos necessários na emissão de uma proposta? Né? Já falamos um pouco dos documentos para redução de carências e agora a gente vai falar dos documentos da empresa e dos beneficiários. Então, da empresa, cópia do contrato, requerimento de empresário individual, ata, estatuto, CADESP, o documento de acordo com o tipo de empresa. Tá? A cópia da carteira de identidade do responsável legal da empresa, né, do administrador, precisa ter um documento com foto e assinatura, e o cartão CNPJ. Já dos funcionários, né, dos beneficiários, quando for funcionário, gente, para admitidos até dezembro de 2021, eu não preciso anexar e-social, porque a Amil consegue puxar na base. Admitidos de janeiro de 2022 para frente, eu preciso anexar o e-social para comprovação do vínculo empregatício. Os dependentes, tanto diretos ou indiretos, eu preciso mandar documento com foto ou documentação, como uma certidão de nascimento, certidão de casamento, mas um documento que comprove o vínculo familiar, aquele grau de parentesco, tá? E se aproveitamento de carências, aqueles documentos que eu falei para vocês há pouco. Exemplos de e-social. A gente sempre gosta de trazer o exemplo do que precisa ter em um e-social, porque esse acho que é, se não o principal, mas um dos motivos que a gente mais tem de evolução de proposta. O e-social, ele precisa trazer os dados contratuais de trabalho daquele funcionário. Então, ele tem que ter os dados da empresa contratante, CNPJ e o nome. Ele tem que ter o CPF, nome completo desse funcionário, a data de admissão e a duração do contrato de trabalho. Ela precisa constar como prazo indeterminado ou com data de término futura. O que acontece muito? Chega para a gente e-social expirado. Às vezes o funcionário entrou, está no período de experiência, passou da experiência e foi efetivado, só que a contabilidade da empresa não atualizou o e-social. E aí aqui no tipo de contrato de trabalho
fica como uma data que já passou, tipo dezembro de 2022. Se tiver com uma data vencida, a gente não consegue seguir. Então, sempre o e-social, ele tem que ter esses dados e tá com um tipo de contrato de trabalho válido, prazo indeterminado ou uma data futura, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre fluxo de implantação no PME, só para que vocês possam entender um pouquinho por qual o percurso que a proposta de vocês passa quando as meninas aí da emissão fazem a digitação para vocês, tá bom? Então, tudo começa com a parte da criação da oportunidade, tá? Quando a gente tem lá, prospectamos um cliente, tem o seguinte cenário, preciso gerar cotação e enviar para ele. Como funciona? A gente cria ali, né, essa é a etapa corretor, a gente cria ali uma oportunidade para vincular esse CNPJ, faço as cotações, quantas eu achar necessária, quantos cenários eu achar necessário. Tive o ok do meu cliente, pode seguir, eu vou gerar proposta. Gerou proposta, eu passo para a etapa cliente. Quando vai para a etapa do cliente, ele precisa conferir os dados de tudo aquilo que eu digitei e dos documentos que eu anexei para ver se está tudo ok. Aqui, se ele identificar algum dado incorreto, ele tem a possibilidade de recusar a conferência, que aí volta para o corretor corrigir, tá bom? Conferiu, tá tudo ok, ele aprova e na sequência os titulares ou o representante legal vai responder a declaração de saúde. Se for uma venda de porte 1, todos os titulares vão receber um e-mail para preencher a declaração de saúde digital. Se for uma proposta de porte 2, somente o representante legal da empresa vai receber um e-mail para preencher aquela declaração populacional. Tá? Então, numa venda de porte 1, é muito importante que os endereços de e-mail desses titulares estejam corretos, porque a gente vai precisar que estejam corretos para esses clientes receberem a declaração de saúde para preencher, tá bom? Concluíram o preenchimento da declaração de saúde, a proposta vai subir para análise da AMIL. Quando ela sobe para análise da AMIL, ela vai passar pelas seguintes etapas: análise de cadastro, que é onde a nossa área vai olhar tudo que vocês colocaram na proposta, quem são as vidas, as idades, os dados, os documentos. Se tiver tudo ok, ela vai seguir para análise médica, que é o que a gente chama de análise under. Se tiver com algum documento incorreto, se tiver com algum dado incorreto, faltando documentação, aqui na análise de cadastro, a proposta vai ser devolvida. Ela volta para o corretor regulariza e ela sobe de novo para a AMIL. Se ela for devolvida na análise de under, entendam que ela vai voltar direto para o cliente, porque essa aqui é a área médica, e a área médica só fala direto com o cliente, ela não fala com o corretor, por questões de LGPD. Então, se houver uma devolução aqui na área médica, é porque o cliente ele precisa retificar alguma informação que ele colocou na declaração de saúde. E aí ela vai voltar direto para o cliente ou para o representante legal que preencheu aquele porte 2 e depois ela sobe de novo direto para a AMIL sem passar pelo corretor, tá bom? Finalizou as análises internas, análise de cadastro, análise under. Se for porte 1, foi selecionado aleatoriamente para passar por entrevista qualificada, fez a entrevista, a proposta gera contrato para assinatura. Gerou contrato para assinatura, assinou, vai ficar disponível para gerar boleto. Pagou o boleto, em 24 horas ocorre a implantação da proposta. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas sobre o prazo de cada etapa dessa que eu falei para vocês. A cotação hoje na AMIL, ela tem validade de 1 dia. A nossa maior preocupação com cotação é quando a gente está num final de mês com possibilidade de virada de tabela. Tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque como ela só dura a validade 1 dia, se eu cotar hoje, amanhã virar tabela, eu perco o preço daquilo que eu cotei. Qual a minha sugestão? Gerou, por exemplo, chegou dia 31 do mês, ou dia 30, final do mês, gerou cotação, também gera proposta. Por mais que o cliente não fechou, não sabe se vai querer ou não, gera número de proposta e deixa parado em digitação.
O que eu cotei não necessariamente precisa espelhar com a minha proposta. Eu posso ter cotado 2 vidas num S2500 e na hora de subir proposta ter subido 10 vidas num bronze. Eu vou puxar aquele preço de tabela de quando eu cotei, tá? Talvez mude porque eu tenho ali uma quantidade de vidas diferente, então mudou o porte, mas o preço de tabela vai ser o mesmo de quando eu cotei, tá bom? Então, o status digitação, ele tem validade de 10 dias corridos, ou seja, o corretor tem 10 dias para digitar a proposta e anexar os documentos. Análise cliente, conferência da proposta IDS, também tem 10 dias corridos. Quando sobe para análise da ANIL, que é aquele pendente ANIL que eu mostrei para vocês, começa a contar o prazo de validade de 60 dias dessa proposta, tá? Então, a partir do momento que o cliente finalizou a declaração de saúde, subiu para análise da ANIL, a gente começa a considerar 60 dias de validade dessa proposta até a geração do boleto. Internamente, na ANIL, quais são os prazos que nós temos? 3 dias úteis para análise de cadastro, mais 3 dias úteis para análise técnica, que é aquela análise under, mais 2 dias úteis sindicado para entrevista qualificada. Então, por isso que a gente sempre fala, o prazo de análise da ANIL, ele pode variar de 6 a 8 dias úteis. Porque se for para entrevista qualificada, serão 8, tá? Se houver qualquer tipo de devolução dessa proposta, a gente soma mais 3 dias úteis de acordo com a etapa em que ela foi devolvida. A ANIL avaliou, liberou o contrato para assinatura. Dani, meu cliente está cumprindo aviso na operadora de origem. E agora? Eu não posso encavalar boleto. A minha proposta ela tem validade de 60 dias a contar do período que ela subiu para a ANIL. Lá no site de vendas, sempre vai constar em detalhes da proposta a data em que essa proposta expira. Então, se o cliente está cumprindo aviso prévio na operadora de origem, deixem para gerar boleto somente no último dia de validade da proposta. Porque o boleto de implantação é algo que eu não consigo prorrogar, tá? Então, deixa para gerar boleto no último dia de validade da proposta ou penúltimo dia. E aí, quando gerar boleto, ele vai ter o vencimento de 30 dias a contar da data em que eu emiti ele. Então, eu consigo chegar a 90 dias para frente ali, né? Até 90 dias para implantar essa nova proposta. Então, eu tenho um tempo razoável, suficiente para o meu cliente cumprir o aviso prévio dele na operadora atual e depois pagar o boleto de implantação na minha, tá bom? A vigência e renovação de contrato, como eu falei para vocês, segue para todas as empresas saúde mínimo de 12 meses, tá? A partir do segundo boleto do cliente, ele vai vir sempre com 30 dias e a data vai ser sempre a mesma data em que ele efetuou o primeiro pagamento. A data de vigência também vai ser considerada a data em que ele efetuou o primeiro pagamento, mas a implantação sistêmica ela vai ocorrer em até 24 horas. E aí, só lembrando, né, estamos chegando aí ao final, que tudo isso que eu falei para vocês aqui, todas essas regras, todos esses documentos, com muitas informações, vocês encontram no nosso kit corretoramil.com.br, no nosso manual de vendas. As cotações, elas são realizadas no comercial.amil.com.br. Nós temos também a página Mil Corretores no Instagram, vale a pena seguir, porque lá a gente posta sempre as nossas novidades e as nossas notícias para vocês ficarem antenados. E só lembrando que nós temos à disposição de vocês o atendimento ao corretor, que é o 3004-1022, que agora atende não só ligações telefônicas, mas também o WhatsApp. E se for assuntos relacionados ao cliente, se for ao beneficiário, nós temos o 3004.000 e assuntos relacionados ao PME, ao contrato empresa, é o 3003-1332. É isso, vamos chegando aí a mais um final de treinamento. Eu agradeço pelo tempo de vocês, tudo de bom e contem comigo. Tchau, tchau.